Você já percebeu como o mundo responde com silêncio à sua gentileza? Como quanto mais você tenta ser justo, paciente, compreensivo, menos você é ouvido. Você foi ensinado que ser bom era suficiente, que bastava fazer o certo, ser sincero, ceder um pouco mais, e tudo se equilibraria. Mas o tempo passou, e hoje, mesmo sendo essa boa pessoa, você se sente esgotado, e ninguém parece notar, talvez você nem saiba exatamente o que está doendo, só sente, como se carregasse um cansaço que não nasce do corpo, mas da alma, um desgaste que vem de dentro, de tanto engolir palavras para manter a paz, de tanto sorrir quando queria chorar, de tanto ceder para não decepcionar. Você aprendeu cedo que gritar era feio, que reagir era exagero, que impor limites era egoísmo. Então você foi silenciando a própria verdade, se moldando ao que esperavam, e chamaram isso de maturidade. Mas hoje, talvez você comece a suspeitar que tudo isso foi só um treinamento, um roteiro cuidadosamente ensinado para transformar sua bondade em obediência, sua sensibilidade em subserviência, sua presença em invisibilidade. Quantas vezes você já ouviu: você é tão compreensivo, você é sempre tão equilibrado, e por trás de cada elogio uma cobrança oculta. Continue assim, continue se anulando, isso me convém. Essa bondade que te ensinaram a carregar talvez não seja virtude, talvez seja só medo disfarçado, medo de não ser amado, medo de incomodar, medo de ser você. E o pior, você começou a confundir esse medo com caráter, essa submissão com empatia, esse esgotamento com nobreza. Mas e se o que você chama de ser bom for só uma maneira silenciosa de se destruir? Hoje vamos atravessar esse espelho, vamos expor o preço de viver em paz com os outros às custas da guerra interna e entender, com Maquiavel sim, mas também com o olhar limpo de quem cansou de ser usado, porque às vezes a maldade não está em quem grita, está em quem cala. Se você estiver pronto, a verdade começa agora. Você cresceu ouvindo que ser uma boa pessoa era o suficiente, que gentileza geraria gentileza, que paciência, justiça, humildade e empatia seriam reconhecidos, mais cedo ou mais tarde, por um mundo justo. Mas os anos passaram e o reconhecimento não veio. Veio a cobrança, veio o esgotamento, veio o vazio de quem faz tudo certo, mas segue se sentindo errado, e você não entende o porquê. A verdade é que ninguém te avisou que o mundo não premia quem tenta agradar todo mundo, porque tentar agradar todo mundo não é virtude, é autoabandono crônico com aparência moral. Você não é respeitado porque é bom. Você é respeitado quando sua bondade tem estrutura, quando seu sim vem com limite e seu não vem com presença. Mas o que te ensinaram foi o contrário. Te ensinaram a sorrir mesmo quando doía, a calar para não ferir, a ceder antes mesmo que pedissem, a aceitar, engolir, se ajustar. E você fez tudo isso em nome da paz. Mas a paz que te ensinaram era um tipo de prisão com tapete vermelho, aplaudida, admirada e profundamente abusiva. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Nicolau Maquiavel. Essa frase não é sobre disfarces, é sobre a tragédia de viver sendo a projeção do que os outros querem ver, e nunca a verdade do que você é. Você foi treinado para aplacar desconfortos alheios com sua própria negação. Desde pequeno ouviu que não podia reagir, que precisava entender o outro, que era feio dizer: isso me machuca, isso me incomoda, isso não é justo. Então você aprendeu a se calar, mas ninguém te explicou o que o silêncio faz com a alma. Ele vai se acumulando e um dia começa a gritar por dentro. Só que agora ninguém mais escuta, porque o mundo te acostumou a ser previsível, pacífico, estável. E toda vez que você tenta mostrar o contrário, que está cansado, magoado, frustrado, você mesmo se reprime, você mesmo se julga, você mesmo se sabota, você não está colhendo o respeito dos outros, você está sustentando a expectativa que colocaram sobre você,
E isso tem um custo: sua voz, sua espontaneidade, sua verdade. Você não é fraco por sentir. Você está machucado por nunca ter tido permissão de sentir de verdade. E a culpa não é sua, mas agora a responsabilidade é. Porque enquanto você continuar tentando provar sua bondade, ninguém vai ver sua força. E o mundo, por mais cruel que pareça, só respeita aquilo que representa consequência. Agora vamos começar a mergulhar no que Maquiavel realmente dizia sobre isso. E por que ele talvez não estivesse defendendo a frieza, mas a liberdade de quem finalmente para de se curvar para ser aceito. Maquiavel não era um homem frio, era um observador incômodo, alguém que enxergava as engrenagens ocultas do mundo e teve coragem de descrevê-las sem floreio. Ele dizia: o príncipe que deseja ser apenas bom será destruído pelos que não são. A moral de pessoas boazinhas, quando cega, não protege, ela paralisa. E é isso que talvez você esteja vivendo hoje. Você não está sendo admirado pela sua gentileza. Você está sendo drenado por ela, porque a gentileza sem limite não inspira. Ela autoriza o outro a invadir. Você pode ter o coração mais puro, mas se não souber dizer basta, será visto como um caminho, não como uma presença. E essa é a diferença entre ser amado e ser levado a sério. O mundo não respeita o sempre acessível, o sempre disposto, o sempre compreensivo. O mundo respeita o que impõe consequência, não no grito, mas na postura. O príncipe precisa ser como dois animais, escreveu Maquiavel: raposa e leão. A raposa enxerga as armadilhas, o leão impõe presença. Você precisa ser os dois. Precisa aprender a perceber quando estão te manipulando emocionalmente e ter firmeza o bastante para não se dobrar à expectativa alheia. Ser raposa é saber calar na hora certa. Ser leão é não se justificar por existir. A raposa observa, entende, espera. O leão entra e todos sabem, com ele não se pisa. E essa imagem não é sobre dominação, é sobre clareza, sobre saber quem merece seu melhor e quem só quer sua fraqueza. Você pode continuar sendo bom, mas nunca mais ser bonzinho. O bonzinho é o que silencia para manter a paz. O bom é o que fala com firmeza para não perder a própria alma. O bonzinho vive pedindo desculpas por existir. O bom sabe quando não deve mais explicar nada. E se você ainda sente culpa por colocar limites, é porque aprendeu a confundir amor com aceitação incondicional. Agora vamos começar a quebrar esse mito e entender por que a verdadeira bondade só nasce quando você se recusa a ser moldado pelo medo de desagradar. Você não nasceu querendo agradar todo mundo. Essa urgência de ser aceito, esse medo de desagradar, essa ansiedade por evitar conflitos, tudo isso foi aprendido, condicionado, programado em você desde cedo. Talvez você não se lembre do momento exato, mas ele existiu. Talvez tenha sido aquele olhar de reprovação por algo que você disse com sinceridade, ou aquele castigo disfarçado de educação, só porque você chorou na hora errada. Ou quem sabe aquele elogio traiçoeiro: você é tão bonzinho, diferente dos outros. Ali começava o treinamento. Ali você aprendeu, mesmo sem palavras, que ser você inteiro era demais para o mundo, que mostrar desconforto era ingratidão, que impor limites era grosseria. Então você começou a se moldar, sutilmente, silenciosamente, se apagando. Primeiro foi só um sorriso forçado, depois um tudo bem, mentiroso. Logo virou padrão, virou forma de existir. Você aprendeu a se antecipar ao clima, a medir palavras, a captar o que o outro queria e entregar antes mesmo de ser pedido. Chamaram isso de empatia, mas no fundo era medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, medo de ser chamado de difícil, insensível, egoísta. E esse medo se fantasiou de virtude. Você achou que estava sendo bom, mas estava se traindo, todo, santo.
dia. O problema é que o mundo te lê exatamente pelo que você mostra. E se tudo o que você mostra é doçura sem limite, paciência sem critério, presença sem filtro, o que o mundo vê não é força, é fraqueza emocional disfarçada de bondade. Você já notou isso? Como os que se impõem são ouvidos mesmo quando não são simpáticos. E como você, com toda a sua gentileza, é constantemente interrompido, sobrecarregado, esquecido. Não é coincidência. É a estrutura psíquica. O mundo não respeita o que é previsivelmente acessível. O mundo respeita o que tem fronteira. Maquiavel entendia isso antes mesmo da psicologia moderna. Ele sabia que quem nunca impõe consequência nunca é levado a sério. Quem vive apenas para parecer bom, um dia perde até a própria voz. E não se engane, isso não tem nada a ver com ser cruel, mas tem tudo a ver com parar de ser inofensivo. Agora vamos mergulhar e falar sobre essa palavra que ninguém quer encarar: autoabandono. Vamos entender porque toda vez que você diz sim querendo dizer não, você não está sendo gentil, você está se apagando. E a cada vez que faz isso, um pedaço da sua identidade se perde. Mas existe uma forma de recuperar, e ela começa quando você para de buscar aceitação e começa a construir respeito. Você não está cansado porque faz muito, está cansado porque faz tudo calado. Cansado de tentar ser alguém que os outros aceitam, cansado de pedir desculpa por existir, cansado de sorrir quando tudo dentro de você quer gritar, e isso tem um nome. Não é empatia, não é humildade, é autoabandono. Você passou a vida acreditando que seria amado por ser honesto, leal, justo, mas lá no fundo aprendeu que só era amado quando era conveniente. Você percebeu, talvez ainda criança, que dizer o que pensava afastava, que sentir demais incomodava, que reagir gerava bronca, culpa, castigo. Então você silenciou, se adaptou e aprendeu a confundir amor com aceitação condicionada. O olhar de aprovação virou recompensa, o silêncio virou segurança, a anulação virou sobrevivência. Você não foi amado por inteiro. Foi treinado para se amputar emocionalmente em troca de pertencimento. E isso virou rotina, você virou mestre em prever o que os outros querem ouvir, em medir os gestos, em moldar a fala, em caber no espaço que te deixaram, mesmo que esse espaço fosse minúsculo. E sabe o que é mais cruel? Você chama isso de maturidade. Mas não é. É trauma sofisticado, é medo disfarçado de temperamento, é dor antiga vestida com roupa nova. Você se convenceu de que não explodir é sinal de equilíbrio, mas o que você chama de equilíbrio é só um grito engolido com mais elegância. Você acha que é uma pessoa gentil, mas por dentro está esgotado de tanto ceder. Você diz que é compreensivo, mas se pergunta todo dia por que ninguém te compreende, e enquanto isso, o mundo continua te vendo como sempre viu, útil, agradável, descartável. Você virou o travesseiro emocional de quem nunca vai se deitar com você. Virou a ponte para que os outros passem e nunca parem. E o pior, você continua ali, firme, sorrindo, dizendo: tudo bem, pode passar, eu aguento. Mas você não aguenta mais. E é nesse ponto que começa a virada. Porque agora você sabe, essa dor silenciosa não é fraqueza, é seu eu real pedindo para voltar. Agora, para encerrar nosso vídeo, vamos para a parte mais chocante e importante. Vamos falar sobre o renascimento da presença. E por que, para ser respeitado de verdade, você não precisa ser duro, mas precisa ser inteiro. Chegou a hora de parar de ceder e começar a existir. Chega um ponto em que você para de culpar o mundo por te usar e começa a olhar para o espelho, com calma, com dor, com coragem, e perguntar: por que eu aceitei tanto por tão pouco? Por que me doei inteiro? Para quem nunca ficou até o fim. Você não precisa endurecer para ser respeitado, mas precisa parar de sangrar por dentro enquanto sorri por fora. Sua gentileza é um dom, mas quando usada sem critério, vira disfarce de abandono. É aqui que começa a reconstrução, não com gritos, mas com silêncio firme. Você não precisa explicar seus limites, você precisa sustentá-los com clareza. Não precisa convencer ninguém de que merece respeito. Você precisa parar de implorar por reconhecimento.
Respeito não se exige com palavras, se imprime com presença. E talvez esse seja o passo mais difícil, assumir a própria forma, sem encolher, sem exagerar, apenas estar inteiro. O mundo pode continuar igual, mas a forma como ele reage a você muda quando você para de ser recurso e começa a ser território. Você não precisa se tornar um tirano, mas precisa deixar de ser um fantasma. Aquele que se dobra para caber nunca será lembrado pelo que é, será apenas útil, até que deixe de ser. Você não precisa deixar de ser luz, mas precisa parar de acender os outros enquanto apaga a si mesmo. Você pode continuar sendo bom, mas agora com contorno, com raiz, com limite. A compaixão que cura também pode te destruir, se for dada a quem só quer consumir. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua já decidiu parar de se curvar. Talvez ainda falte coragem, mas a lucidez já nasceu. Se algo aqui tocou em você, não ignore. A pior prisão é aquela que a gente nem percebe que construiu. Se você enxergou alguém aqui, pense. Se você se enxergou aqui, desperte. A consciência é a chave, mas coragem é a porta. E agora, me responde com verdade. Qual desses perfis você já enfrentou? Qual deles você teme ter se tornado? Escreve nos comentários. Seja honesto, seja inteiro. Você pode achar que está sozinho, mas não está. Tem muita gente nesse canal com feridas parecidas, só esperando alguém falar primeiro. E se você sentiu que esse vídeo foi um espelho, compartilha. Manda para aquela pessoa que precisa abrir os olhos. Ou para você mesmo daqui a um mês. A gente se vê nos comentários. E no próximo vídeo, porque aqui a gente não foge da sombra, a gente atravessa.